Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food, tudo num só stop. O ponto de vista de hoje vai conversar com Clorisa Linhares, pernambucana naturalizada potiguar, que é pré-candidata a governadora do Rio Grande do Norte. Ela vai nos contar como e por que a política entrou na sua vida e o que ela acha do atual momento político aqui e no Brasil. Clorisa, uma satisfação tê-la aqui, receber para esse bate-papo. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de conversarmos sobre esses assuntos todos envolvendo a política. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado. A satisfação é toda minha, né, Freire, estar aqui no seu programa, né, Ponto de Vista, e dizer que estou com o maior prazer, estarei sempre à disposição quando for chamada. Valeu. Clorisa, você nasceu aonde? Eu sou natural de Pernambuco, em Recife. Recifense, então. Nasci lá, né? Mas aí a minha história está toda aqui, construída no estado do Rio Grande do Norte. Você chegou cedo aqui no Rio Grande do Norte. Sim, cheguei criança, trocando os dentes. Trocando os dentes. Há quanto tempo você se naturalizou potiguar? Cerca de 42 anos, 43. 42 anos. Ao chegar ao Rio Grande do Norte, a sua família se estabeleceu aonde? Mossoró. Mossoró. Uma pergunta que eu preciso lhe fazer. Qual é a sua formação originária? Minha primeira formação foi em contabilidade, ciências contábeis, pela UERN, universidade lá em Mossoró, seguido de uma pós-graduação também lá. Mas eu tenho 2 graduações e curso a minha terceira. A minha segunda graduação é Direito. Direito? Direito. E a minha terceira estou cursando Psicologia. Puxa vida, mas é uma coisa incrível. A UERN tem tudo a ver, muita coisa a ver comigo, porque quando eu era deputado, eu estadualizei a UERN. Foi um projeto da minha autoria e eu tenho, portanto, essa vinculação com Mossoró e com a UERN. Parabéns a você por isso. Quantas especializações você já possui? Hoje a gente tem, como eu lhe disse, a formação em graduação em Ciências Contábeis e minha primeira na UERN foi Contabilidade Gerencial. Depois a gente fez outra na UERN, também Segurança Pública. Você vê a importância da UERN na minha vida, diferente de muitos que estão aí, né, colocando a candidatura, que já estiveram no governo, que não passaram por lá. Então a gente conhece a UERN e a sua importância bem de perto. Sou a única que realmente conhece a UERN, mas a gente tem, além de segurança pública e cidadania, contabilidade gerencial, eu tenho direito público, tenho direito de família e sucessões, psicomotricidade relacional e, por último, a gente fez gestão pública. O que é psicomotricidade relacional? A psicomotricidade relacional é uma metodologia que transformou a minha vida e do meu filho, porque eu sou mãe de uma criança, né, especial, que venceu a excepcionalidade, casada há 30 anos, mãe de 2 filhos e agora recentemente avó, uma netinha 2 aninhos. E meu filho ele nasceu com a síndrome rara e teve todo um diagnóstico traçado pela medicina, que não ia ler e escrever, não ia se socializar. A agressividade seria um dos pontos mais importantes presentes na vida dele. E eu tive a felicidade, na fase mais difícil da minha vida, quando ele tinha cerca de 2 aninhos, conhecer a psicomotricidade relacional. Essa bandeira que eu defendo em todos os estados, já levei a mais de 70 municípios do estado do Rio Grande do Norte, e 10 hoje é lei. Inclusive, a Natal e Mossoró também é lei, Grossas. São 10 municípios que a gente conseguiu levar esse projeto da psicomotricidade relacional. E o que foi que ela fez na nossa vida? Primeiro, a transformação do meu filho, que tinha um QI, que era apenas de
60 e para ser considerado débil mental seria de 59. Então, meu filho beirava, né, a debilidade mental e além de outras características da síndrome, né? Então, foi uma luta muito grande que eu travei enquanto mãe, em termos de preconceito, de inclusão, que foi uma dificuldade muito grande. E a psicomotricidade está na minha vida, faz parte da minha história, porque meu filho hoje, a medicina, inclusive alguns médicos lá do Sírio-Libanês, que acompanham ele em São Paulo, pedem autorização para escrever sobre ele, porque hoje o QI dele está dentro do normal. Chegou a 90. A 90? A 90. E eles nunca viram um resultado desse, de alguém que tem uma síndrome genética. Então, hoje ele leva uma vida normal. Para quem ia vegetar, então, hoje ele terminou o 2º grau, fez curso profissionalizante, tirou carteira de motorista, trabalha, já casou, separou, já está com outro relacionamento. Então, a psicomotricidade, além de tudo, ainda transformou toda a nossa família, desde a questão da reestruturação e me transformou também essa mulher que sou hoje, que era muito tímida, calada, não sabia não. Então, foi preciso renascer, entendeu? Consta de que a psicomotricidade? Ela é uma metodologia que ela é de origem francesa, André Lapierre, né, quem criou essa metodologia na década de 70. Chegou no Brasil não é ao século passado e hoje a gente tem responsáveis por difundir essa metodologia Curitiba, Fortaleza e Recife. E esses trabalhos estão sendo feitos através de políticas públicas. No Ceará, por exemplo, Fortaleza, eles já implementaram nas escolas essa metodologia. E é um quê? Um trabalho feito dentro da escola, preventivamente, mas também pode ser feito nos centros sociais para trabalhar a questão familiar. E também pode ser trabalhado na parte da saúde, justamente com essas crianças especiais. E a psicomotricidade relacional nas escolas que foram escolhidas lá em Fortaleza, o maior índice de violência e o menor índice de aprendizagem, em um ano conseguimos chegar o quê? Na violência, quase 50% melhorar. E em relação à aprendizagem, 45%. Então, é uma metodologia que capacita um servidor, que faz parte do próprio serviço público, e a partir daí ele começa a desenvolver o trabalho. Nas escolas, ela chega de forma preventiva. E o que é que vai ser feito? Como é que se trabalha? Indo para uma sala, colocando alguns objetos lúdicos, como bola, caixa de papelão, tecidos, nada muito caro. Um profissional consegue atender por mês 600 crianças, 600 pessoas, porque são trabalho em grupo, mas pode ser feito individual, dependendo qual o tema que vai ser utilizado com a psicomotricidade relacional. Então, hoje, esse trabalho está trazendo muitos resultados, tanto na inclusão, socialização, questão de saúde, principalmente de bem-estar e transformação pessoal, porque até essa parte de análise já se utiliza a psicomotricidade para transformar. Foi o que eu participei, processo de análise através da psicomotricidade. Que beleza! Agora, o que é o projeto Realizando Sonhos? Tem tudo a ver com esse problema ou não? Tem. O Realizando Sonhos é um projeto idealizado desde o momento que eu trilhei esse caminho difícil de mãe no nosso país, no nosso estado, onde você precisa de profissionais precisa de uma equipe multidisciplinar, né, para tratar de determinadas crianças que hoje têm algum tipo de deficiência ou necessidade especial, como a gente possa dizer. O meu filho precisou de fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, e tudo isso tem um custo muito alto, neurologista. Então, há um custo muito alto. Então, o que é que acontece? Eu fiz uma peregrinação durante 30 anos, ele vai fazer 30 anos agora, com esse filho, e eu vi como nós, mães, mulheres, tem dificuldade diante dessa condição que Deus nos dá, né? Ter filho para mim não é cruz, é presente de Deus, é uma bênção. Então você é caro, tudo é muito caro, e ainda você sofre a exclusão. O seu filho, por tabela, você. Muitas vezes até o casamento é abalado, né? Porque precisamos dar um cuidado tão especial a esse ser que Deus nos presenteou, que a gente, às vezes, um pouco tem que esquecer a questão profissional. Então, assim, eu fiz uma peregrinação muito difícil e senti muitas dificuldades. Então, em Grossos, assim que eu pude,
montamos um projeto social, tinha por mês cerca de 3.000 atendimentos. Eita, Numa cidade que uma tem... grande quantidade de atendimentos. E aí era de mais diversos atendimentos, na área esportiva, na área de saúde, na área de ação social, que eram os sopões, café da manhã. Na parte educacional, a gente promovia cursos para idosos, crianças, principalmente de deficiência. A ideia seria um projeto social para atender 50 pessoas com deficiência. E a gente chegou a atender 120 crianças com deficiência. Então, para mim, é uma realização pessoal no sentido de, assim, poder fazer pelo outro o que me faltou nesse percurso com meu filho. Você está de parabéns pela história que você está dizendo para a gente e também pela ideia de fazer um projeto tão abrangente. Agora, você trabalha onde hoje? Eu sou servidora concursada do Tribunal de Justiça há 15 anos. Do TJ? Do TJ, técnica judiciária. Técnica judiciária. Você também foi agente penitenciária? Fui, que hoje chama policial penal, né? 5 anos, que foi muito importante na minha vida. Durante o período que eu estive na Mário Negócio, na cadeia pública, né, lá em Mossoró, trabalhei 5 anos lá. Participamos de projetos de reintegração social e minha passagem no sistema penal foi feita por uma pesquisa de campo que serviu de material para minha monografia no curso de Direito e também na pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania, onde a gente traçava o perfil do preso. Enfim, tem dados bem interessantes que até hoje servem de base para outros trabalhos. Que beleza! Agora, me diga uma coisa, uma pergunta que não me quer calar. Como é que Mossoró entrou na sua vida? Mossoró, os meus pais, né, minha mãe é da Paraíba, meu pai de Pernambuco, mas a família, a mãe e o pai dela moravam em Mossoró. E num período muito difícil, a gente passou fome. Eu conheço a fome, não por leitura, mas na barriga, né? E a gente passou muita dificuldade, um período, a gente pequenininho ainda, eles vieram para cá, para perto dos pais da minha mãe, para poder tentar recomeçar a vida. E de lá para cá nunca mais saíram. Você até estava me falando, antes do programa começar, que chegou a vender picolé, coisas do tempo, do gênero, em Mossoró. Foi, a gente vendia suco jandaia, nas barracas, nas festas tradicionais de Santa Luzia. Algodão doce, lembro muito, lá em frente ao mercado público, onde funcionava a parada de ônibus. Aí estava eu lá vendendo algodão doce, mocinha, 14, 15 anos. Mas isso enriqueceu a sua história e fez você se transformar nessa grande mulher que você é hoje. Com certeza. Me orgulho da vida, dos pais que eu tenho, que me ensinaram muito desde cedo. Não pegar no que é alheio e trabalhar. Minha vida sempre foi pautada em trabalho. Com 9 anos de idade, meu pai e minha mãe já trabalhavam fora. Eu cuidava de um irmãozinho de 2, minha irmã também, que era eu e ela, para que eles pudessem trabalhar e estudava. Então, minha vida foi dedicada a estudar e trabalhar. E hoje eu me orgulho por tudo isso e agradeço a Deus pelos pais que eu tenho. Muito bem, Clorisa. Não saia daí. Nós voltamos em instantes ao nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte.
A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos para o segundo bloco da entrevista com Cloriza Linhares. Cloriza, vamos mudar de assunto. Agora, como é que surgiu a sua vocação política? Eu não gostaria de chamar de vocação, né? Eu acho que o destino me levou à política. Por quê digo isso? Meu esposo, né, delegado civil, hoje aposentado, graças a Deus, sobreviveu à carreira. Em 92, ele já foi candidato pela primeira vez em Grossos, que ele é de Grossos, a vereador no município. E de lá para cá sempre se envolveu. Eu era a típica mulher que batia de frente com o esposo, dizendo que ele saísse. Chegou um ponto uma vez de eu pedir separação. Aí, quando foi na campanha de 2016, ele estava candidato a vereador, né, no município de Grossos. Faltavam 20 dias para a eleição. E ele, enquanto funcionário público delegado, teria que ter se afastado 6 meses. Ele se afastou 3. E aí, o que aconteceu? Foi impugnada a candidatura dele. Ele me chamou. Aí, nesse dia, eu estava em Fortaleza com meu filho, em tratamento. Eu disse, não me chama, você sabe que eu não gosto de política. Nunca fui nem a comício, viu? As pessoas não me conheciam. Aí eu tive uma ideia, vou tirar meu marido da política. Aí eu disse, olha, a gente já faz uma política que a gente não compra voto. Isso no interior do estado, viu? Uma cidade de 10 mil habitantes. E não vamos fazer campanha como essas pessoas fazem, vai ser um carrinho do som no meio da rua falando o que eu penso. Se eu perder, que é a probabilidade, eu como contadora fiz os cálculos, digo, não tem condições de eu ganhar na cidade interior, fazendo uma política como deve ser, sem comprar voto, falando de propostas. As pessoas não me conheciam, porque eu nunca participei de nenhum cenário político, sempre trabalhei em bastidores. Eu digo, não vou ter como ganhar. E disse a ele que se eu fosse eleita, eu não iria querer aquele salário, eu ia fazer doação, reverter em projetos sociais. E ele concordou, e meu marido é um homem de palavra. E aí eu sabia que se ele dissesse que sim, eu digo, não, vou perder e a gente vai sair da política. Fui a vereadora terceira mais bem votada. Aí eu comecei a minha carreira. Começou. Quantos mandatos de vereador? Eu tive um mandato de vereador e participei de uma campanha para prefeita. Para a prefeita de Grossos. De Grossos. E na candidatura à prefeitura, você não teve sucesso? Eu digo que tive sucesso, porque recebi 1/3 da votação da população, num período de 4 anos, envolvida em política, porque eu fui vereadora, um mandato, né? Eu estava terminando meu mandato de vereadora, e 1/3 da população votar sem vender seu voto, sem barganhar, porque a nossa campanha foi feita pé no chão e mostrando propostas possíveis de serem aplicadas em nosso município. Não teria sido melhor se candidatar à reeleição à Câmara Municipal de Grossos? Penso que não, porque uma vez passando pelo poder parlamentar, a gente percebe que para resolver é necessário estar na questão executiva da gestão. Cada vez mais eu me convenço da importância do parlamentar,
Porém, para você ter um resultado de mais imediato, precisa estar no Poder Executivo. No poder, sem dúvida. Porque a gente fez um trabalho belíssimo, mas sempre esbarrava no Poder Executivo que não executava. Então, a gente fica sem ter como fazer mais pela população. Então, isso me levou a pleitear o cargo do Poder Executivo. Uma pergunta que não me quer calar. O que é que você acha, como observadora da cena política, o que é que você acha da atual política brasileira? A política brasileira me deixa muito triste, porque eu vejo uma polarização, tem causado muitos estragos no cenário da sociedade, eu digo assim. Na minha própria família, hoje eu vejo algumas pessoas inimigas sem se falarem, e eu penso que toda a polarização ela é prejudicial, porque a gente acaba não tendo um discurso mais elevado, porque se perde nessa polarização e a gente não eleva um discurso para a gente trabalhar a proposta para resolver os problemas do país, que é um país riquíssimo, riquíssimo, mas mal administrado, infelizmente. Então, tem vários problemas que precisam ser resolvidos e eu penso que necessita que as pessoas se voltem para trabalhar a política com que realmente ela deveria ser tratada como proposta para resolver problemas da sociedade, para trabalhar para a coletividade. E não é bem o que a gente vê nesse cenário, né? Sobre o atual governo do Rio Grande do Norte, qual o seu ponto de vista sobre ele? Meu esposo fala muito de um carro Chevrolet, um caminhão Chevrolet, que ele diz que o freio é ruim, aquele antigo, né? Eu vejo o Rio Grande do Norte, um caminhão Chevrolet descendo assim uma ribanceira. Eu vejo um desastre há décadas. Eu estou rindo, mas realmente não é engraçado. Isso tem muito me preocupado porque nós potiguares, somos vítimas desse desastre administrativo. E lembrando, o Rio Grande do Norte é um dos estados mais ricos em recursos naturais do Nordeste. Falo com propriedade porque fiz uma viagem recente pelo Nordeste de carro, com esse propósito, conhecer melhor cada estado. Fomos até a Bahia pelo litoral e voltamos pelo meio, né, do sertão. Só não fui a Maranhão, mas os demais todos visitamos. E lhe digo, não tem nenhum que bata as riquezas e a beleza do nosso estado potiguar. E cadê esses gestores? Meu Deus! Inclusive, essa beleza natural e essa riqueza natural do nosso estado seria realmente uma força motriz para o próprio turismo, que é uma das grandes atividades econômicas, mas que está ligeiramente esquecido. Se a gente for pensar em Dubai, né? Dubai, ele sabe que o petróleo vai acabar. E hoje eles estão se preparando para o turismo. Mas também tem Israel, no meio de 2 desertos grandes, uma terra infértil, que hoje é um dos maiores produtores de fruticultura irrigada e tecnologia. E uma coisa que a gente poderia pensar em Israel e Brasil é que nós temos terra e terras férteis e temos água. É verdade. E eles têm tecnologia para ensinar a gente como transformar isso numa das maiores potências do mundo. Por quê? Porque Israel é um dos países mais ricos. Então, se a gente for comparar, tem muita coisa que pode ser feita. Apenas copiar, não precisa criar a roda, não. Ô, Cloriza, me diga uma coisa. Diga para o nosso telespectador, a nossa telespectadora, quando nasceu a ideia de se candidatar a governadora? Não foi uma ideia minha, foi um convite. A campanha de 2017, no início do meu mandato, eu recebi do meu partido, na época o DC, convite para ser pré-candidata a governo. Então, eu comecei a caminhar todo o estado, todos os municípios do estado, né, 167. E caminhando cerca de 1 ano, eles não permitiram que eu fosse candidata. Cloriza nunca desistiu. Cloriza não é mulher de desistir. E migrei para outro partido, na promessa também de ser candidata, mas também não me deram legenda para ser candidata ao governo do estado do Rio Grande do Norte. E aí, agora com essa saída, né, de Grossos, nessa última campanha, confesso que eu já
tinha desistido porque era uma promessa nossa, né? Não ganhando ou perdendo, encerrar a carreira política, porque nós temos a nossa vida, né? E acaba sacrificando muita gente que amamos. Por quê? Porque a política faz com que você saia muito de perto da família, dos amigos, né? Isso. E aí o que aconteceu? Agora, recentemente, né, o Partido da Mulher Brasileira, o Brasil 35, passou 3 meses ligando, procurando, ligando, me chamando, e eu dando não. Mas depois dessa viagem ao Nordeste, e depois dessa pandemia que a gente perdeu muita gente que amamos, que conhecemos, e aí está aí essa CPI, né? A gente disse, não, precisamos realmente fazer alguma coisa, precisamos ser agente da mudança, e não só alguém que senta no sofá e reclama, chama o político de ladrão, mas que não tem nenhuma atitude. Pelo menos eu não vou levar para meu futuro, nem para meus filhos, essa culpa de não ter feito nada. Quero ser um agente de mudança, sim, para o estado do Rio Grande do Norte. E eu estou fazendo a minha parte. Coloquei e aceitei o convite para ser pré-candidata ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Cloriza, nessa sua luta, já que você aceitou o convite que foi feito pelo seu partido para ser candidata a governadora, quais as suas principais bandeiras? A principal bandeira é o desenvolvimento econômico sustentável. Não podemos falar em segurança, educação, saúde, se não tiver recursos para investir. E alguns princípios, o senhor é formado em economia, sabe melhor do que eu, mas de uma forma que as pessoas possam entender, a economia tem alguns princípios básicos. Começa que a gente não pode gastar mais do que ganha. E nosso estado está no endividamento crescente. Segundo, a gente precisa ter poupança, reservas. E terceiro, essas reservas elas têm que ser transformadas em investimento que gere recursos. Isso a gente vê em Israel, isso a gente vê no Catar, a gente vê na Noruega. São países que têm a sua história para dar como exemplo, que saíram muitas vezes, como o Catar, da miséria, para poder se tornar uma potência. Então, não tem que se falar em outra coisa a não ser partindo do desenvolvimento econômico sustentável. E se eu for falar só dos recursos naturais, eu já posso explicar depois como a gente consegue isso, só com os recursos naturais, mas tem os tecnológicos. Nós somos hoje os produtores, mais de 50% da energia eólica do Brasil sai do Rio Grande do Norte. Também a gente pode dizer que a gente produz 6 vezes mais do que consome dessa energia. Então o Rio Grande do Norte é o maior produtor de melão, sal marinho. Então a gente tem como instalar um polo cloroquímico aqui, que vai ter aqui as matérias-primas principais para uma barrilha que a gente importa, né? Cloriza, eu só tenho que lhe agradecer, porque você aceitou o convite e batendo esse papo tão bacana comigo, tenho certeza que o telespectador e a telespectadora gostaram muito de assistir. Infelizmente, o programa é bem curtinho, são só 30 minutos, e o diretor, coitado, já mostrou ali o reloginho 3 vezes. Por isso, vamos ter que terminar o nosso programa. Mas eu quero desejar muito sucesso na sua vida e dizer que foi ótima essa entrevista, muito esclarecedora. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço por esse momento com vocês aqui, né, no Ponto de Vista, Nelson Freire, e dizer a todos os que nos acompanham aqui pela TV que façam sua parte. Vamos ser agente da mudança, não apenas meros espectadores. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E tenha certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize
otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food. Tudo num só stop.